Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei, que vocês podem ver, tô de camisa aqui, acabei de voltar da Assembleia, da Lesp. Teve uma, acredite se quiser, teve uma homenagem lá para uma série de pessoas, entre elas o Stedley, do MST. Eles usaram a Lesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, para dar a maior honraria do Estado para um terrorista bandido, que é o Stedley. É óbvio que eu tive que ir lá, o presidente da sessão falou que ia deixar eu falar por último, eu respeitei, fiquei lá até o fim, ouvindo aquele monte de besteira do pessoal homenageando o terrorista. No final das contas, quando eu fui falar, ele encerrou a sessão, não me deixou falar. Eu tive que fazer, né, o que eu tive que fazer, enfim, no final das contas vocês vão ver o vídeo depois. Vamos lá. Teve ali a premiação da Globo, né? E é impressionante como o pessoal do Projac, eles mostram que eles estão numa bolha, eles estão num lugar assim, ó. Eles estão em Nárnia, eles estão num lugar que não existe. A realidade dos caras é outra, eles estão numa dimensão paralela, dentro de uma Matrix, e eles simplesmente não têm contato, não têm... como dizer, as palavras, as ações deles não condizem com a realidade do brasileiro trabalhador, com o brasileiro aqui, ó, da vida real como nós. Vamos lá. Começou o programa e o Faustão já começou fazendo polêmica. Ele foi premiar um menino lá chamado Davi Queiroz, e aí quando ele veio, o menino tinha um cabelo ali meio Black Power e tal. Ele falou o seguinte: é mais difícil você passar num teste, né, num teste de atuação, etc, ou cuidar desse cabelo de ninho de pombo. E aí é engraçado que é o seguinte: a esquerda mais radical, patrulheira, ficou bravinha. Mas e é isso que me incomoda. Cadê a esquerda politicamente correta da Globo? Porque quando o Silvio Santos fala pra uma mulher adulta que ele pode ficar excitado se chegar perto dela, quando ele faz qualquer brincadeira, meu Deus, não pode, meu Deus, Silvio Santos, boicote, Silvio Santos não presta, não sei o que. Agora o Faustão, né, que é da Globo, quando ele solta uma dessa, ele fala pra uma criança que a criança tem o cabelo de ninho de pombo, aí não, tudo bem, aí foi só uma brincadeira. Eu acho que nenhum dos dois estão errados. Tem que brincar mesmo, tem que descontrair, não tem nada de politicamente correto, mas já que você patrulha esquerda politicamente correta, por que você não patrulha o outro, hein? Por que a sua patrulha de pensamento só serve para um e não serve para o outro, né? Então já começa expondo esse tipo de coisa. E aí, aquilo lá que a gente já conhece, já pode esperar da Globo. É o programa inteiro falando que, nossa, as mulheres morrem muito e as mulheres não conseguem os salários iguais aos dos homens. E esse é um discurso, cara, que ele é velho. Mas eu não consigo entender a lógica disso. Porque assim, porque há mais de 60 mil mulheres sofrem violência por ano. Você sabe quem são 90%, quem faz parte de 90% dos homicídios no Brasil? São os homens. Pois é, são os homens. Você sabia que a enorme maioria de suicídios é cometida por homens e não por mulheres? Por que então vocês só falam porque é vendável, porque é bonitinho você falar de violência contra a mulher, ainda que você apoie políticas que só atrapalhem as causas verdadeiramente femininas, né? Também esse discurso aí de a mulher não consegue ganhar a mesma coisa que o homem. Eu fico pensando o seguinte, né? É uma questão de lógica. Se o empresário é um capitalista malvadão que só pensa no lucro e a mulher ganha menos que o homem, por que os empresários não simplesmente dispensam todos os homens e contrata todas as mulheres? Por quê? Se ele vai ter mais lucro. Por quê? O cara é preconceituoso, ele fala, não, eu sou preconceituoso. Em vez de eu contratar uma mulher que custa menos e vou ter mais lucro, não, eu vou contratar um homem, eu vou diminuir meu lucro, mas eu vou contratar um homem aqui. Pelo amor de Deus, faz o menor sentido esse discursinho ridículo que vocês ficam passando aí na Globo, né? E aí depois, né, um monte de premiações, etc. Teve algumas atrizes aqui, eu não sei nem falar o nome dela. A Kelsey Eckhard, que eu tenho orgulho de não saber quem é. A Bela Piero, a Cláudia de Moura, Patrícia Pilar, Alice Wegman e Thaís Araújo. Elas subiram no palco ali em momentos diferentes e todas com aquele discursinho, olha, ninguém solta a mão de ninguém. Olha que bonito. Pra pessoa que não tá ligada em política, ninguém solta a mão de ninguém. Ah, que bonito, né? Que uma coisa bonita, ninguém solta a mão de ninguém. Só que nós aqui que estamos ligados, isso é um discursinho esquerdista, brother. De quem é a resistência, né? Afinal, 13 anos de PT roubando, imagina, todo mundo de olho fechado. Bolsonaro entrou, nem começou a governar. Vamos ser a resistência, que absurdo, etc, etc. E me chamou a atenção a falar da Tata Werneck, que eu considero uma pessoa muito talentosa. Ela falou que ela teve que se negar como mulher para entrar no humor. Desculpa, Tata, você acabou de desrespeitar todas as mulheres humoristas, atrizes e artistas de qualquer forma que vieram antes de você. Não foi você, desculpa, tá? Respeito muito o seu talento, acho que você é muito, muito, muito talentosa, mas
Não, cara, você agora em 2018, você não é a mulher que tá virando, acabando com padrões, você não teve que se negar como mulher pra entrar no humor. Se você teve que fazer isso, minha filha, você me desculpa, você não tem a força das mulheres antes de você que venceram na vida, não se negando enquanto mulher e fazendo humor, fazendo teatro, fazendo o que quer que seja, beleza? O pessoal ainda não aprendeu ali com Amor e Sexo, o programa da Fernanda Lima, que ela foi tentar lacrar, né? Falou de feminismo, aquele discurso bonitinho, e o programa só cai em audiência. Enfim, o Projac realmente mostra ali que eles estão completamente fora da realidade. Teve uma hora que teve um ator ali, o Alexandre Nero, se não me engano, ele ganhou o prêmio de melhor ator de série, né? De série da Globo, né? Se você pegar a série da Globo e comparar com as séries que a gente tem no Netflix, etc., sim, não dá nem pro gasto, brother. Assim, assistir Globo pra mim é a decadência do... Assim, é ridículo, cara, é ridículo. Você assiste uma novela, você assiste uma série, você assiste um filme do Globo Filmes, você tem vontade de vomitar, porque é muito ridículo, é muito teatral, muito artificial, é ridículo, pra mim é ridículo. Mas enfim, o Alexandre Nero chegou na hora lá do cara na festa de fim de ano, premiação do fim de ano. Vai lá, Alexandre Nero, o que você aprendeu em 2018? Tá todo mundo olhando pra você pode passar uma missão, uma lição legal. Vai lá, passa teu recado. O que o cara, de tudo que ele tinha pra falar, o que ele escolhe falar? Ele fala o seguinte: olha só, eu passei 6 meses ali no Cariri do Sertão. Olha só o argumento de autoridade, né? Porque eu sou ator, né? E eu passei 6 meses ali enfrentando a realidade do Nordeste. Essa é o estudo de política, o estudo sociológico dele foi ter passado 6 meses no Nordeste brasileiro, depois de viver a vida inteira ali naquela bolha da lacração, da lacrosfera, que é o Projaquistão. Enfim, ele falou o seguinte: olha, o que eu percebi, né, nesses 6 meses, né, com o pessoal do Nordeste, é que o Lula, apesar dos pesares, palavra dele, o Lula, apesar dos pesares, né, tem todos os seus defeitos, mas ele ajudou muito o Nordeste. Aí eu pergunto pra você, por que no momento que o cara pode passar a mensagem que ele quiser, ele escolhe relativizar os erros do Lula? Porque é o seguinte, hoje você defender o Lula de fato é um pouco queima-filme, é um pouco radical. Você fala Lula livre, Lula não é criminoso, queima um pouco o filme, né? Então é o seguinte, o cara não fala que ele não é criminoso, mas ele fala assim, apesar dele ser criminoso, ele ajudou muito o Nordeste. Meu, você vai me desculpar, bicho, isso é a coisa mais ridícula do mundo. Isso, eu vou fazer uma analogia usando o seu discurso ali em defesa das mulheres. Seria a mesma coisa que eu tivesse uma esposa, então ela me deu um voto de confiança, casou comigo, aí eu pego, estupro ela, eu bato nela, eu xingo ela, eu prendo ela dentro de casa porque eu tenho ciúmes, e aí eu chego e falo assim, mas olha, no final do ano eu dei um presente de Natal pra ela, dei um buquê de rosas muito bonito que nunca ela ganhou na vida dela. É exatamente esse tipo de relativização que você fez com o discurso do Lula. O cara roubou o brasileiro, inclusive o nordestino, o cara estuprou a nossa sociedade. A corrupção mata, brother, a corrupção, ela mata de fato. Depois que o cara roubou bilhões, fez um esquema de perpetuação de poder, etc., corroeu o Brasil. Você vai me falar que o cara fez bem pro Nordeste porque ele mandou o quê? Mandou ali um pouquinho de Bolsa Família, mandou ali um pouquinho de... Eu esqueci o nome não é piscina, o nome... Cisterna de água para acabar com algum pouco de seca ali no Nordeste. Começou uma obra de transposição do Rio São Francisco, superfaturou pra caramba, roubou pra caramba e não terminou. Aí você vem me falar que esse cara fez bem pro povo do Nordeste. É isso que você escolhe falar? Nesse momento, brother, ano 2018, o Brasil, assim, se transformando de dentro pra fora, você vem me relativizar erros do Lula, pelo amor de Deus. E aí depois, né, veio ali, subiu ao palco a Adriana Esteves, que eu não sei qual de fato, a opinião política dela, etc. Não sei o que ela fala. A Marieta Severo, que eu pessoalmente não respeito nada enquanto artista, e vou dizer o porquê aqui. A Marieta Severo, ela fez um filme chamado Carlota Joaquina, onde ela era protagonista. Pra quem não sabe, Carlota Joaquina ali, esposa de João VI, mãe de Pedro I, tem uma história maravilhosa. A história do Brasil é uma história linda, cara. E esse pessoal esquerdopata, eles insistem em denegrir a nossa imagem. Você assiste o filme Carlota Joaquina, é um filme mentiroso, é um filme que ele de verdade, ele desrespeita todos nós enquanto brasileiros. Ele coloca ali o rei João VI como se fosse um trapalhão, um bobão, um idiota que não sabia o que estava fazendo. Mentira! Mentira! O João VI tem uma história extremamente respeitável. O Pedro I, que foi o nosso imperador aqui, ele teve uma história muito bonita, uma história de filme. Eu não vejo um filme
relatando ali, de fato, como foi a história de Pedro I, Pedro II, as suas virtudes, os seus defeitos, tem que mostrar, isso é maravilhoso. Aí eles me fazem um filme, eu nem lembro que ano que é, eu assisti quando eu era criança, depois assisti de novo quando eu era adulto e tirei as minhas conclusões, né? Carlota Joaquina, assistam esse filme para você ver o nojo que é a senhora Marieta Severo enquanto artista, e junto com ela estava também a Fernanda Montenegro, que sinceramente essa é uma mulher de talento, é uma mulher respeitável, mas infelizmente não sei se é porque ela tá um pouco mais velha, não sei porquê, infelizmente, mas ela anda falando algumas besteiras, e a última que ela falou agora foi o seguinte: porque é lógico, né, que eles iam falar alguma coisa de Lei Rouanet. Artistas não são criminosos por usar a Lei Rouanet. Temos uma profissão digna. Fazemos uma arte milenar aqui de teatro. Não somos os responsáveis pela crise do Brasil. Olha, a Fernanda Montenegro, com todo o meu respeito, vocês terem uma profissão digna, e eu concordo com isso, não necessariamente torna digno o fato de se usar a Lei Rouanet, de se usar dinheiro de imposto para fomentar a arte, seja ela qual for, porque o conceito de arte, o conceito do que é culturalmente positivo para um povo, pode variar muito de uma pessoa para outra, e a partir do momento que você, de maneira compulsória, usa o dinheiro do pagador de imposto para financiar a arte, eu, como um bom liberal, não concordo com isso. Mas mais do que isso, eu entendo toda a fúria e indignação da população quando você tem uma crise econômica ridícula e você tem artistas, não estou te incluindo no bolo, mas como por exemplo Marieta Severo, defendendo partidos corruptos, né? Fazendo, acabei de mostrar aqui, o Alexandre Nero fazendo uma relativização do mal que o Lula fez, os defeitos que ele tem, roubando pra caramba, e o bem que ele fez, dando esmola pro pessoal do Nordeste. É revoltoso você ver, sei lá, Claudinha Leite pegar mais de 2 milhões de reais pra fazer show, cobrar ingresso, lucrar com isso e simplesmente os pagadores de impostos terem que arcar com a conta. Assim, desculpa, vocês estão fora da realidade, vocês estão completamente numa bolha, isolado do que são os verdadeiros anseios da população. Então assim, ó, pra finalizar esse vídeo aqui, eu peço que a gente tenha sempre a consciência de que nós hoje temos uma responsabilidade, nós fazemos parte de uma mídia alternativa e nós temos que quebrar essas narrativas construídas por décadas por pessoas como esses caras medíocres, esses caras ridículos que são alguns artistinhas da Globo que aproveitam os holofotes para passar uma mensagem que simplesmente não tem conexão com a realidade. Um abraço e vamos questionar tudo.